Este é mais um artigo da instituição interdenominacional Oasis. E eu gostaria inicialmente de informar a todos que esses artigos desta organização, eles têm a finalidade de ajudar aos que necessitam ou quiserem. Quanto aos teólogos, professores, entendidos, estudiosos, peço a vossa ajuda e oração, e qualquer coisa entre em contato para opinar, melhorar ou criticar o meu trabalho. Eu tenho o blog, tenho o site e facilmente vocês me encontrarão. Eu fico grato por essa ajuda. Grato a todos, Armando Silva, professor e pastor. Vamos então ao nosso artigo de hoje, que é sobre a doutrina da santificação. Essa doutrina, na verdade, é uma doutrina que ela não existe assim isoladamente, como doutrina do pecado, doutrina da salvação. Ela é uma doutrina que é produto de outras doutrinas e muitas vezes ela não é bem compreendida em seus princípios. Muitos se mostraram equivocados com essa doutrina a tal ponto de transformá-la simplesmente em boas ações. Nós sabemos que é impossível transformar alguém em santo sem passar pelo processo da transformação, conforme nós lemos em Hebreus 12:14, que diz: esforçai-vos para viver em paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós lemos ainda em Tessalonicenses 1, capítulo 4, versículo 7, que diz: Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Então, nós já estávamos na impureza. Deus nos chamou para continuarmos impuros? Não. Na verdade, nos chamou para santificação, para separação, para outra vida. Nós lemos em 1 ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que Deus nos escolheu para a salvação pela santificação, feita pelo Espírito Santo e pela fé na palavra. É importante verificar que a doutrina da salvação, no processo da salvação, da santificação no processo da salvação, não vem em primeiro lugar. Ela está apoiada em outros procedimentos. Quer dizer, explicando essa parte aqui, a doutrina da santificação, ela não é a primeira doutrina, como, por exemplo, aceitar Jesus, entender sua expiação, seu sacrifício na cruz. Não, lá mais adiante é que nós passamos a viver a doutrina da santificação, o processo de vida. Ela está apoiada em outros procedimentos anteriores na vida do homem, tais como fé na obra expiatória, o primeiro processo, na obra expiatória de Jesus, perdão dos pecados, a filiação. Então temos agora, depois desses processos, a santificação como mudança de vida e atitude. Mas não se pode ser santo sem ter por base a salvação total em Jesus. Isso tem que ficar bem esclarecido, que não é assim: o crente sou santo sem que ele tenha um apoio. Não, ele tem que ter esse apoio nas doutrinas anteriores. Em João 17:17, nós lemos: santificai-vos pela tua palavra. Em Efésios nós lemos no capítulo 5, versículo 26, 25, 26, nós lemos: Cristo amou sua igreja, sacrificou-se por ela para santificá-la, purificá-la pela palavra. Então,
Nessa passagem encontramos Jesus mostrando seu sacrifício como base, mas o conhecimento pela palavra é que leva a igreja a atingir a santificação. Isso nos leva a pensar que sem o conhecimento pela palavra, a igreja fica tolhida de crescer na santificação, nas atitudes, nas ações dignas de ser santificado. Este agir sem base na palavra leva o crente a isolar-se do mundo, condenar o mundo e ver o pecado onde não existe. Temos exemplo de pessoas e denominações que, em seu gesto extremo de santidade, condenaram até o uso de sandálias, condenaram ir à praia, condenaram ver televisão, ouvir rádio, vestir trajes considerados anormais. Entre essas pessoas e entre essas denominações, muitos foram repreendidos, outros foram punidos e até afastados do meio religioso. Desses, alguns sofreram e voltaram, outros perderam-se pelo caminho devido à sua punição, que era mais uma questão dogmática da igreja do que uma questão religiosa. Não havia para essas atitudes uma base bíblica, mas sim uma interpretação equivocada da doutrina da santificação. Pretendo falar sobre adoção em outro artigo, porém, como a adoção ela precede a santificação, eu gostaria de falar alguma coisa. Colocarei alguns pontos aqui. A adoção, ela vem antes da santificação. Isso é um processo que, quando nós aceitamos Jesus e todos os seus sacrifícios, recebemos o perdão de nossos pecados e passamos para outro reino e para outro rei. Jesus disse na sua oração: venha o teu reino. Presta atenção que ele falou em reino. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Em João 3:5, Jesus disse: tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Agora, dentro deste reino, nós somos enxertados na videira verdadeira. Por que enxertados? Porque nós éramos, como diz a Bíblia, a videira perdida. Nós não éramos dessa videira verdadeira, nós éramos de outra árvore. Mas quando nós passamos para o reino, nós somos enxertados, somos ali colocados naquela árvore, que é a videira verdadeira, que conforme Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, em João capítulo 15, versículo 1. Então, depois de enxertados nessa videira verdadeira, nós passamos a nos alimentar dela. Em João 1:12, como nós já estamos enxertados nessa videira verdadeira, ele diz que agora foi-nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Veja o processo que nós estamos acompanhando, o processo da adoção. Nós viemos de lá, passamos a ser enxertados e agora nós somos colocados como filhos. E a Bíblia ainda diz em Romanos 8, versículo 17, diz: se agora nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, em tudo, tanto na glória como no seu sofrimento. Então, esta é a base em que se apoia a santificação. Ela se apoia no fato de que você veio de lá, passou pela aceitação, entrou no reino, foi enxertado na videira verdadeira que é Cristo, foi transformado em filho, e como filho agora você pode chamar Deus de Pai. Então,
Como pai agora, você vai encontrar outra maneira de viver. Nós lemos ainda aqui em Efésios, nós lemos, portanto, andemos de modo digno ao chamado que recebeste. Como é esse modo digno? Ainda diz em Efésios 4, e versículo 1. Chamado que recebeste com humildade, mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando manter a paz pelo Espírito Santo. Então, este primeiro artigo rápido que nós estamos lendo, ele nos dá uma nuance sobre o processo da santificação. Eu pretendo fazer uma segunda parte sobre santificação e entrarei em alguma parte prática que nos leva a verificar coisas cometidas dentro das denominações e que supostamente estariam acobertados pelo processo da santificação. Mas não é. Então, nós encontramos muitos de nossos mestres, dirigentes, pastores, que eles não estão transferindo ou colocando a verdadeira maneira de santificação para os fiéis. Então, ser santo não é deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo na vida. Não, não é isso. Você pode até deixar de vestir uma roupa mais curta ou deixar de ir para determinado lugar. Você pode até deixar de fazer determinadas coisas, mas isso não quer dizer que você se santificou, porque a salvação ela não vem pelas atitudes, pelas suas ações, mas as suas ações são feitas quando você é santo. Então é o inverso da coisa. E para que você consiga esta santificação, a Bíblia nos mostra que isso é uma ação do Espírito Santo na vida, não para salvar, mas para quem já é salvo. E além disso, é um processo que vai trazer para você a verdadeira vida, a verdadeira maneira de como Deus quer que vivam todos aqueles que estão dentro do seu reino, caminhando para a vida eterna. Que o nome do Senhor seja louvado para todos sempre. E agradeço a todos, em nome de Jesus.